Caiu aqui, eu não sei o que aconteceu com a internet. Simplesmente fechou todo o Instagram. Mas, enfim, vamos lá. A gente continua daqui pra frente. Então, o quanto... Oi, Ellen, bom dia. Gente, não sei o que aconteceu, tá? Caiu tudo, fechou tudo aqui. No Instagram, fechou até o aplicativo. Enfim, a gente continua daqui pra frente. Então, como essa chuva, né, traz essa esperança de um tempo novo, né? Quanto há essa esperança, né? Como fala ali no Salmo, igual uma planta, uma árvore plantada à beira de água corrente, ela sempre dá seu fruto a seu tempo, né? Então, quanto precisa dessa água que frutifica e que nos alimenta para trazer o que há de novo. Mas tem uma coisa, gente. Tem uma coisa, esse é o tema de hoje, né? Que não há como a gente profetizar o nosso futuro, né? Criar algo novo para a nossa vida, se a gente não ressignificar o nosso passado. Eu estava estudando esse final de semana, fiz um curso no sábado, o dia todo, curso muito bom, falava sobre a linguagem do corpo. A gente continua sempre se especializando, né, gente? Cada cliente que chega até mim sempre chega com um desafio e eu vou anotando tudo isso e a gente vai buscando mais conhecimento. E falava muito sobre mesmo as dores da criança, as questões relacionadas aí à nossa infância, à nossa relação com os nossos pais, com as pessoas que ajudaram a cuidar de nós quando a gente era criança. Todas as memórias da infância têm muito impacto sobre a nossa vida adulta, sobre os acontecimentos que tiveram, né, na nossa vida até aqui e que se tem mágoa, se tem raiva, se tem ressentimento, falta de perdão, a nossa vida não pode ir para frente, né? A gente não só não consegue levar a nossa vida para frente, como essas questões, elas vão nos amargurando, elas vão nos adoecendo, nos limitando, nos sabotando e infelizmente, né? Você pode ter o pensamento mais positivo do mundo da sua vida daqui para frente, mas se você daqui para trás tem mágoa, tem ressentimento, falta liberar perdão, tem sentimento de vítima, né? Foi injusto com você algo que aconteceu e isso fica ressoando dentro da sua cabeça. Quando você olha para trás e você lembra disso tudo com muita mágoa, aos poucos você não consegue nem acreditar nos teus sonhos, aos poucos você tem medo de deixar uma pessoa cuidar de você, amar você, você tem medo de amar outras pessoas e essas pessoas partirem ou te decepcionarem, enfim, uma série de repetições de padrões que pedem a ressignificação. O que é ressignificar? Como o próprio nome diz, né? É dar um novo significado. Dar um novo significado. Então, a gente não tem poder para ir lá no passado e mudar a nossa história. Já aconteceu, não tem como editar, né? Não é igual um texto no computador que você entra lá no arquivo e você vai lá e escreve outra coisa no lugar, né? Não dá. Não dá para você mudar aquilo que já aconteceu na sua vida, como não dá para mudar na minha, não dá para mudar na vida de ninguém. O que aconteceu, aconteceu. Mas já aconteceu lá no passado, né? E no passado já está passado também. O que nos fere, então, na data de hoje? Algo que aconteceu lá em janeiro de 2010, na minha vida, né? Não é o que aconteceu que ainda me fere,
é como eu me sinto em relação ao que aconteceu. E aí é que tá. O sentimento é sempre o mais importante. Como você se sente em relação a isso? E como você se sente é possível mudar. Não muda o fato, o que aconteceu. Mas vamos pensar que toda vez que eu lembrava daquela situação que aconteceu lá em janeiro de 2010, me dava uma dor no meu coração, uma mágoa, um ressentimento, pode ser um remorso, pode ser um sentimento de culpa, pode ser um arrependimento, pode ser, sei lá. Enfim, eu me sentia de determinada forma em relação àquilo que aconteceu naquela data. Mas aí, através de processos terapêuticos, né, de autocuidado, de autoconhecimento, aplicação de ferramentas, então para cada situação vai depender muito, né, dependendo de como é o que aconteceu, do que precisa ser intervido, a gente consegue ressignificar, dar um novo sentimento para essa questão. E aí, ao invés de me sentir magoada, culpada, ressentida, sei lá qual era o sentimento, eu sinto paz em relação a isso, eu sinto leveza, eu sinto só saudade, né? Enfim, eu troco o sentimento. Então, algo que era extremamente doloroso, penoso, que me machucava, que me prendia, inclusive, né? Se é uma dor, por exemplo, de abandono, então eu me senti abandonada por alguém que me amava muito, que eu amava muito lá em janeiro de 2010. E aquela dor, ela foi terrível, porque eu jamais imaginei ser abandonada. Oi, Cleusa, bom dia. Eu jamais imaginava ser abandonada. Eu, né, tinha um amor muito grande por aquela pessoa. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Pode ser outra coisa. Mas essa ferida do abandono é uma das maiores que existe aí nas pessoas, né? Ou então me senti rejeitada, né? Fui trocada por outra pessoa, ou... E não precisa ser necessariamente uma traição, a pessoa pode ter morrido e você se sentiu traída, passada para trás, porque a pessoa não podia morrer naquela época, sei lá. A gente às vezes enxerga as coisas emocionalmente de um jeito que é completamente irracional, como se a pessoa, por exemplo, tivesse culpa de ter morrido, entende? Então, a gente precisa entender essa dor, como é que ela aconteceu, qual é o sentido que ela tem. E aí, essa ferida, ela ficou aberta. Lá, imagina uma pessoa com uma ferida aberta desde janeiro de 2010, né? Já são 11 anos aí com uma ferida aberta. E essa ferida, ela sangra, essa ferida, ela tá inflamada, ela dói, ela precisa de cuidados, né? E muitas vezes a gente faz de conta que ela não existe. Uma pessoa que ela tem uma ferida e ela não cuida, essa ferida ela vai começar a piorar, né? Ela vai fazer aquela casca, ela vai pegar micro-organismo, bactéria, enfim, ela só vai piorando. Então, negar que a dor existe também não vai resolver. Fazer de conta que tá tudo bem também não vai resolver. E o problema é que tudo isso tá doendo, tá ligado ao teu passado, tá doendo, tá tirando o prazer do teu presente, do teu dia a dia, porque alguém que tem uma dor tão grande não consegue viver o seu presente de uma maneira integral, leve, gostosa, né? Vai encontrar um monte de mecanismos de defesa em relação a isso para proteger essa ferida. Então pode se tornar uma pessoa extremamente vitimista, como pode se tornar uma pessoa extremamente agressiva, pode se tornar uma pessoa insensível, pode se tornar uma pessoa sensível demais e que chora por tudo, enfim, podem ser inúmeras formas de manifestação, de gritar de dentro para fora, lá da alma, socorro, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, e às vezes nem essa pessoa sabe que essa ferida tem essa importância tão grande, porque eu tinha feridas, né, que aos poucos eu fui percebendo e que eu nem imaginava que ainda estavam abertas.
É um processo contínuo de autoobservação, de autopercepção. Por quê, gente? Você só não vai para frente na sua vida, você não alcança as coisas que você busca, né? Você não pode viver a plenitude, a prosperidade, a abundância, o sucesso, a felicidade se você estiver preso no seu passado. É como se você estivesse assistindo a vida que você quer viver, você enxergar a sua vida dos sonhos, lá do seu mural dos sonhos, como aquele cachorro que assiste lá aquela carne assando naquele forno rodando. Por quê? Porque você está preso em dores, em ressentimentos lá do passado. Então não tem como profetizar o seu futuro se você não ressignificar o seu passado. Esses são os primeiros passos dentro de um processo de coach, né? Quando a pessoa começa um processo de coach, a gente precisa fazer uma viagem histórica, olhar para toda a sua história e ver quais são os pontos que estão te prendendo no passado. E como que você vai ver o que está te prendendo no passado? Dificuldades no presente. Eu tenho muita dificuldade, me irrita muito tal coisa, me incomoda muito tal coisa, tal pessoa faz isso e eu fico possessa, ou me magoa demais se tal coisa acontece. Eu chorei sem querer, a pessoa fala assim pra mim, meu Deus, Érica, aconteceu uma situação e todo mundo ficou assustado, porque eu nunca choro, eu chorei que nem uma criança. Pois é, né? São gatilhos que nos mostram questões do seu passado que você precisa resolver. Tem aquela frase lá, o seu passado te condena. É verdade, infelizmente, mas não porque te condena porque você está fazendo alguma coisa errada, não te condena porque se você tem ressentimento, mágoa, faltou perdão, faltou leveza, paz, tranquilidade em relação à história que você construiu, ele te condena a ficar preso nesse passado até você resolver. Então, uma pessoa que tem problemas com, sei lá, traição, abandono, rejeição, né? Ela vai repetir esse ciclo inúmeras vezes nos relacionamentos, no trabalho, nas amizades, até ressignificar isso, liberar isso, tratar a raiz disso. Senão, você não consegue viver o seu futuro do jeito que você queria, do jeito que você pediu, do jeito que você... então por isso, Érica, que eu profetizo, falo, repito, afirmo, aformo e não vou pra frente? É por isso, né? Infelizmente, enquanto o programa que está valendo dentro da sua cabeça é o programa de medo, né? Eu quero, Érica, que dê tudo certo, mas eu morro de medo que dê tudo errado. Lascou, porque... Perdão aí com a palavra, né? Mas é porque o seu medo, ele vai se tornar soberano em relação a isso para te defender, não é por mal, né? Não é por mal que o teu medo vai te defender. Então, vocês que estão aqui, me fala aí, Márcio, Fabiana, Cleusa, Marisa, Sueli, Neiva, Juliana, Vera, Márcia, Daia, Ellen, Letícia, Jéssica, me fale. Tá fazendo sentido para vocês? Né? Porque eu tenho atendido muitas pessoas e sinceramente, né? Até li uma coisa esses dias aí, não sei nem direito se foi no livro, se foi aqui no artigo na internet, que fala que a nossa vida, ela é uma constante repetição do que aconteceu na nossa infância até os 7 anos de idade. Claro que com outras cenas, mas com uma mesma base de sentimentos. Só que a gente lembra muito pouco da nossa vida até os 7 anos, então a gente precisa avançar nessa busca de autoconhecimento, né, ser conduzido através das técnicas certas, com responsabilidade, com maturidade, com respeito à sua história, né? Então não é de qualquer jeito também. Muitas vezes as pessoas chegam para mim e elas já estão feridas até por questões assim de que eu fui um profissional e só abri lá o meu coração, falei, piorei a ferida e não resolveu nada, né? Então, não tô aqui pra julgar ninguém, Deus o livre, não é isso, tá, gente? Mas
Tenha um critério. Se você for num cardiologista, você vai escolher o melhor cardiologista para fazer a sua cirurgia no coração. Você não vai uma pessoa qualquer, né? Então, tenha um critério para você também escolher quem são os profissionais que vão mexer nas suas feridas emocionais, que vão mexer, né, tanto psicólogos, quanto psiquiatras, quanto terapeutas, quanto quem você procurar para te ajudar, porque é muito delicado. E é a partir disso que toda a tua existência, ela é formatada. Então, o teu interior, a tua alma, as tuas memórias, as tuas experiências, né? E elas podem ser experiências recentes e podem ser experiências antigas, experiências até lá do útero da nossa mãe, gente, né? Então, é muito importante a gente ter esse zelo pela nossa história, essa delicadeza de olhar para a ressignificação. E tem gente que tem dificuldade, por exemplo, de perdoar. Meu Deus, Érica, é muito difícil perdoar, muito difícil, porque a pessoa me magoou, fez não sei o que, não sei o que. Pois é difícil perdoar. É mesmo, eu concordo com vocês. Só que é muito pior carregar esse peso, trazendo mágoa e ressentimento para toda a tua vida. Então, você que vê o preço que você quer pagar. Né? O preço de você deixar a pessoa ir embora em paz da tua existência, ou mesmo que ela não for embora, libera o perdão para essa pessoa, porque o que mais está te machucando não é o que ela te fez, é a mágoa que ela conseguiu instalar dentro de você e de não conseguir perdoar ela. Aquilo que ela fez para você te afetou 10%. Aquilo que você sente em relação ao que ela fez te afeta 90% e continua te afetando. Aquela pessoa fez mal para você uma vez, duas, sei lá, mas o mal que você faz para você toda vez que você reafirma essa dor é muito maior e tem poder de te matar, inclusive, de te minguar emocionalmente. Então, quem será que está sendo mais cruel com você mesmo? Aquela pessoa ou você, né? Então, ajudar você a ressignificar isso, né? Ajudar a sua racionalidade, fazer escolhas que ajudam a sua emoção a trabalhar essas questões é que libera a sua vida futura. O que está te prendendo ao teu passado? É aí que você tem que olhar. O que não deixa você ir para frente? O que trava o teu caminho? Faz muito sentido, meu nascimento não foi esperado, passei por traição em relacionamento. Pois é, né? Até a gente chegar nessa consciência, né, Sueli? E assim, o seu nascimento não foi esperado. Na verdade, gente, bem na verdade, o nascimento de ninguém foi esperado. Porque por mais que a criança foi planejada, ninguém tinha certeza de quem que ia nascer, né? Não tem, ó. Quando eu tava grávida da minha filha, eu nem de longe imaginava que ela seria do jeito que ela é hoje. Eu não tinha como saber, como ninguém tinha como saber que filho que ia nascer, que jeito que ia nascer. Hoje, o máximo que a gente consegue saber com uma ultrassonografia é sobre a formação física de uma criança dentro da barriga da mãe. Mas a criança é muito mais do que um aspecto físico, né? Então, a gente vai aprendendo a ressignificar, a ter outro olhar sobre isso, porque a gente instalou como se fosse algo negativo não ter sido esperado, por exemplo. E tem muitas coisas que acontecem na minha vida que eu não esperava e que eu adoro que tenha acontecido. Falo, meu Deus, Deus, obrigada por me surpreender desse jeito. Então, nem tudo aquilo que eu espero é o melhor para mim e nem tudo que eu não espero é ruim. E a gente vai conseguindo olhar para a própria vida e falar, nossa, carreguei isso dentro do meu coração quanto tempo. Eu tinha uma mágoa de uma pessoa que é muito importante para mim, de um Natal que aconteceu quando eu era criança, que eu tinha uns 10 anos, e aquilo atrapalhou a minha relação com essa pessoa durante praticamente uma vida inteira. Dos 10 aos 33, 23 anos carregando isso. E o dia que eu ressignifiquei, eu falei, poxa vida, o quanto que isso me privou de ter uma vida muito maravilhosa com essa pessoa durante todos esses 23 anos, só porque eu não entendia o que tinha acontecido. Porque na minha cabeça de 10 anos era uma coisa, mas quando eu me reportei aquela mesma questão como adulta, com maturidade, eu falei, eu faria bem pior, né? Então,
Aí você muda o sentimento. E quando muda o sentimento, muda tudo. Muda tudo que está relacionado com aquilo, com a raiz daquela ferida. Oi, Claudinei, bom dia. Então, meus amores, eu sei que vocês querem muitas coisas boas para o futuro de vocês. E tem muita coisa boa esperando vocês no futuro mesmo. Mas a gente só vai conseguir acessar tudo isso que tem no nosso futuro se a gente começar a olhar para o nosso passado como quem faz uma faxina assim, ó, e vai limpando. Nossa, olha como esse cômodo aqui tá sujo, tem mágoa, tem ressentimento, tem tristeza. O que eu preciso liberar aqui para eu poder soltar essa corda que prende o meu futuro? Tá presa aqui, o que eu tenho que soltar aqui? Aí você libera, você ressignifica uma parte do seu passado e você libera uma parte do seu futuro. Aí você vai em outra área da sua vida. O que na minha área financeira tá preso? O que precisa ser ressignificado na minha história em relação a isso? Por isso que a minha vida não vai para frente. Meu Deus, eu não sei, eu não consigo entender por que na minha vida, a vida inteira, é uma vida de pendenga e sempre falta e nunca sobra. E mesmo quando parece que vai sobrar, parece uma conta extra. Tá repetindo um padrão. Onde que esse padrão tá amarrado? Aí a gente vai puxando a cordinha até chegar onde esse padrão tá amarrado. E, é isso aqui. Então, se é isso aqui, vamos resolver aqui. Entende? Isso é crença limitadora. Quando os coaches, meus amigos aí falam crença limitadora, crença limitadora. É porque lá naquele momento que aconteceu aquilo no passado, você gerou uma crença. Né? Se lá na sua infância todo mundo que você via fazia aquilo daquele jeito, não precisava ser todo mundo, mas algumas pessoas que têm muita autoridade sobre você faziam alguma coisa daquele jeito, você estabeleceu aquilo como uma crença, como aquilo é daquele jeito. E se aquilo é daquele jeito, você vai repetir aquilo daquele jeito inconscientemente. Mas quem falou que é daquele jeito? Ou será que era daquele jeito mesmo que aquelas pessoas estavam fazendo? Foi você que entendeu daquele jeito. Aí é pior ainda, porque nem era daquele jeito, foi você que entendeu. E a partir dali você vai, né, igual uma pessoa que é fofoqueira. E aí ela vai pegando as histórias pela metade. E daí ela vai emendando com aquilo que ela acha que é. E ela vai passando essa informação para frente. E quando vê... né, do que de fato aconteceu para a história que está sendo contada tem uma diferença gigante. Mas quem escutou a história não sabe o que aconteceu, não estava lá. Então a pessoa compra aquilo que foi vendido, né? Até às vezes quando a gente vai contar uma história, fala assim, tô vendendo o peixe do jeito que eu comprei, né? Ou seja, eu não sei se é exatamente isso que é a verdade. Mas quantas verdades a gente incubou dentro da nossa cabeça e que estão estabelecidas como verdade, alimentando, né, a nossa mentalidade, mas elas são crenças, ou seja, são verdades completamente equivocadas e que são limitadoras, ou seja, não posso ultrapassar, não posso chegar em outro lugar, porque o caminho que eu conheço me leva só até aqui. E agora? O que eu quero tá lá do outro lado da rua, mas eu não posso atravessar, porque a minha crença me bloqueia aqui. Por isso que a crença limitadora tem um limite, tem uma barreira que está estabelecida entre você e aquilo que você busca, a realidade que você quer viver. Bom dia, Jaque, linda. Por conta da tua experiência, por conta da tua vida. E se você não, então, ressignificar aquilo que aconteceu, essa barreira, esse muro, esse bloqueio vai continuar te bloqueando, te afastando da vida que você quer ter. Então, repete aqui comigo, você que tá aí. Eu não posso profetizar o meu futuro se eu não ressignificar o meu passado. Vou até fazer um post com esse tema hoje. Daqui a pouquinho já vai estar ali no meu feed. Fiquem à vontade para comentar, então, o que vocês estão achando dessa live de hoje.
Como falei, quem chegou aí por último, eu estou aceitando sugestões de conteúdo aqui para a gente fazer as próximas lives. Serão lives sempre com um tema. A gente vai sempre fazer uma reflexão aqui da palavra antes, mas depois a gente vai fazer esse bate-papo aqui a respeito de problemas cotidianos aí que eu tenho visto muito lá nos atendimentos no Hospital da Alma e que eu percebo que às vezes por conta dos temas do desafio eu acabo não conseguindo abordar. Então decidi que eu vou trazer um pouco de conteúdo aqui para vocês. Então hoje a gente está falando de ressignificação e profecias, né? É necessário. Como que eu vou viver uma vida que eu quero se eu não consigo acreditar nela? Eu quero, mas eu não acredito. É o que as pessoas me falam, Érica, eu quero, mas eu não consigo acreditar. Pois é, você não consegue acreditar porque a sua mentalidade está presa a padrões limitadores do seu passado. Então é preciso ressignificar o seu passado para depois liberar o seu futuro. É como se você não conseguisse, não tem uma chave que leva você para o seu futuro se você está presa na sala do seu passado. Então você precisa primeiro liberar o seu passado. Sai de lá do teu passado, vem para o teu presente e aqui no presente você constrói o futuro. Tem gente que acha que está vivendo no presente, mas a cabeça dela está presa no passado. Ela não faz outra coisa a não ser remoer. Eu não sei se vocês sabem, mas vaca rumina, né? Então ela come o negócio agora, aquilo não vai direto pro estômago, que nem a gente tem, daqui a pouco é intestino e daqui a pouco foi embora. Não, né? Ela tem um outro departamento aqui, né? E traz essa comida de volta pra boca e rumina e mastiga essa comida de novo. E tem gente que tá aí ruminando o passado, eternamente ruminando essas histórias e esperando que venha alguém para resolver isso. Esse alguém que vai vir para resolver isso não vai vir de fora, é você que vai resolver. Então, quanto antes você resolver, melhor isso vai ser para você, o quanto antes você vai liberar o seu futuro. Desde minha infância não me sentia amada, passei a me prejudicar para chamar a atenção, que fiquei com sequelas. Tudo que você diz é verdade. É muito comum isso, Neiva. Uma pessoa, uma criança que não se sentiu amada, ela vai, infelizmente, né, usar emocionalmente de subterfúgios para chamar atenção. Muitas vezes ficando doente, muitas vezes, né, tendo problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de relacionamento, problemas de saúde, para ganhar esse amor, porque é a única forma que ela conhece de barganhar esse amor. Meu Deus do céu, né? Como a gente sofre até ter essa consciência, mas que bom, Neiva, que você já teve essa consciência e a partir de agora, né, você consegue sim. E a primeira pessoa, Neiva, que precisa dar amor para Neivinha pequenininha, aquela que você lembra que não se sentia amada, é você. Então, a gente tem várias terapias que ajudam a gente a resgatar a nossa criança interior, a colocá-la no colo, a cuidar dessa criança, porque a adulta tá bem, a adulta tá resolvida, mas é essa criança que precisa de colo, que continua precisando de colo e essa criança continua morando aqui dentro. Então, a gente precisa olhar com essa ternura, com esse amor, com essa atenção para essa criança que ainda existe. Ela não deixou de existir. E aí, quando você cuida dessa criança, quando você libera essa criança dessa falta de amor, a adulta pode, né, viver a plenitude da vida atual. Então, é isso que a gente precisa fazer. Márcia, eu não posso profetizar o meu futuro se não conseguir ressignificar o meu passado. É isso aí. Esse é o tema de hoje. Então, às vezes a gente está por demais amarrado na nossa história. E a nossa história é maravilhosa. Bom dia, Andréa. Ela é que nos construiu. Ela é que nos trouxe até aqui. Então, você não vai negar a sua história. Tem gente que fala assim, não, nem gosto de falar do meu passado, porque foi muito difícil, então deixa ele lá. Não tem como, tá? Isso é uma mentira que você tá contando pra você mesma, porque dói falar do teu passado e tá tudo bem se tá doendo falar do teu passado. Eu não vou ser eu que vou enfiar o dedo no meio da tua ferida. Porém, se você não cuidar
desse teu passado, ele vai continuar interferindo no seu presente, porque você consegue fazer de conta que você esqueceu na tua razão, no teu racional, mas emocionalmente você é totalmente a sua história. Então você vai somatizar, né? Se a tua boca não falar da tua história, se a tua boca não resolver ressignificar por bem, o teu corpo vai pagar o preço. E não é não tô jogando uma praga, tá? Pelo amor de Deus. Mas é assim que funciona. Se a nossa boca não fala, o nosso corpo tem que falar. Então você vai começar a se encher de dor, você vai começar a se encher de artrite, artrose, dor de cabeça, dor de estômago, dor nas costas, dor nas pernas, dor na barriga, dor pra tudo que é lado. Até você escutar o seu corpo gritando de socorro. Bom dia, Leila, tudo bem, minha linda? Então, é uma escolha que você tem para fazer hoje a partir dessa live aqui. Ou você vai olhar conscientemente para a tua história, para ressignificar ela e poder profetizar sobre o teu futuro. E quando eu tô falando sobre o teu futuro, é um agravante aqui o que eu vou falar para você. Se você não ressignificar a sua história e viver um futuro novo, não é só sobre a sua história que você está decidindo. Você está decidindo sobre a história dos seus descendentes, sobre a história dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos. É bíblico isso. Então, quando você resolve honrar a sua história através da ressignificação, você honra inclusive os seus antepassados, as pessoas que construíram junto com você a sua história e antes de você. Bom dia, vizinha! Tem bolo aí? Ô, Elaine maravilhosa! Gratidão pela sua vida, viu? Rosiana, bom dia também para você. E a Zenilda também tá aqui, bom dia. Então, não é sobre você, tá? E eu vou falar isso, eu vou encerrar aqui e amanhã a gente continua, tá? Não é sobre você, alecrim dourado do universo, né? Porque às vezes a gente acha que a gente é, nossa, eu sou o centro do universo. Não é, você não é o centro do universo. Para de olhar pro teu umbigo. Ai, eu não quero mexer nas minhas feridas, porque já passou, porque, meu Deus, que essa menina fica falando aí, que eu tenho que olhar pro meu passado, já não basta a dor que eu passei lá. Pois é. Seu orgulho, né? Que não leva a gente pra lugar nenhum, e eu tô falando isso porque eu fui essa pessoa durante muito tempo que não queria revirar no meu passado, porque doía só de lembrar, só que eu tava presa nele, igual um sonho, um pesadelo, que você tem um pesadelo e você acorda, quando você dorme, você tá dentro do pesadelo de novo. Era isso que tava acontecendo na minha vida. Então, como a Jaque tá dizendo ali, ó, se não trata, não cura. E se não cura, repete. E repete em você, mas não repete só em você. Repete em quem vem depois de você. Então, mesmo que não seja por você, né? Mas faça por você. Mas mesmo que não fosse por você, faça pela sua descendência, faça pela honra daquelas pessoas que vieram antes de você e para o bem daqueles que virão depois de você. Seja a chave da virada nessa história, né? Seja você a pessoa que cria a ponte para um futuro novo, diferente. E eu sei que não é por acaso que você tá aqui, então é por isso que é você que tá escutando isso aí, né? Deus te abençoe, viu? Tenha fé, tenha coragem, abrace a sua história, honre cada dia da tua história vivida, ressignifique o teu passado e profetize poderosamente sobre o teu futuro, porque tudo que é teu te aguarda com ansiedade. E não é pouca coisa, não. Quem nos fez para abundância, nos fez para prosperidade, nos fez para opulência. E isso é promessa de Deus na nossa vida. Quem somos nós, né? Para não honrar o que Deus fez para nós, para nós. Não é para mim ou para meia dúzia de pessoas, para todos nós. Tá bom? Uma ótima semana para vocês. Deus abençoe grandemente. Faça um excepcional dia, como diz o meu amigo Pablo Marçal. E a gente se vê aqui amanhã, tá bom? Beijo!